Cai a máscara do brasileiro. Essa imagem de povo liberal e tranquilo desaparece diante dos dados da pesquisa. Mas essa autoimagem, quase um mito, ainda é uma grande dificuldade para combater a violência. Nós temos algumas falsas concepções no Brasil de que o Brasil não é um país violento, algumas coisas relacionadas à nossa cultura que nos levam a afirmar, em alguns casos de forma equivocada, que o brasileiro não é machista, que o brasileiro não é homofóbico, que o brasileiro não é racista. Mais do que pensar políticas específicas para grupos específicos, a nossa dificuldade é trabalhar a partir dessa perspectiva. Primeiro, de enxergar a sociedade brasileira como uma sociedade efetivamente machista, e eu acho que os dados que o IPEA trouxe, com as importantes pesquisas que o IPEA vem realizando, demonstram justamente isso, que nós vivemos numa cultura ainda da violência, e a desconstrução dessa cultura entendemos que é o nosso maior desafio. As mulheres acabam não se enxergando como vítimas quando são vítimas de algum tipo de violência sexual no âmbito de um casamento, de uma união estável, enfim, seus namorados, seus companheiros. A Nana colocava da questão de que o brasileiro não conhece o estupro. Eu acho que o brasileiro não entende, eu acho que ele conhece, ele sabe que é estupro. A questão é, ele não entende que isso é algo violento. Se a gente for olhar o avanço das leis, a gente vai ver que essa história de reconhecer a dignidade e a liberdade sexual aconteceu ontem. Então, a gente olha assim, um pequeno apanhado. Em 1916, o Código Civil, a mulher era relativamente capaz. Até a década de 70, 80, era admitido nos tribunais a legítima defesa da honra quando o sujeito ele matava a mulher. E a gente se lembra daquele famoso caso Dock Street, que teve o julgamento em 79, que o Dock Street ele ficou 3 meses em uma situação conjugal, me parece, e foi inocentado, Além disso, se a gente vai olhar ainda na década de 70 e década de 80, olhar os manuais do Código Penal, de discussão, de doutrina jurídica, a gente percebe o seguinte, que em muitos manuais se colocava essa discussão se o marido ele podia ser acusado de ter estuprado a própria mulher. Então, existem alguns que eram até mais liberais nesse ponto, me permitam ler, falavam assim, assim, sempre que a mulher não consentir na conjunção carnal e o marido a obrigar ao ato com violência ou grave ameaça, em princípio, caracterizar-se-á o crime do estupro, desde que ela tenha justa causa para a negativa. Outros autores nem essa exceção contemplam, porque o sexo era uma consequência natural do casamento. Com a Constituição de 88, muda-se um pouco mais esse quadro, mas apenas em 2009, nós estamos falando de 2009, no Código Penal, o estupro deixa de ser caracterizado de um crime contra os costumes para ser um crime contra a liberdade e dignidade sexual. Então, nós estamos falando de ontem. Muita gente tem falado sobre endurecer a lei. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a lei brasileira é dura com o estuprador, e o crime dentro da cadeia é ainda mais duro, porque todos sabemos que um estuprador é tratado da pior forma possível dentro da cadeia. O que nós precisamos é que a lei seja aplicada. Se você só tem 10% que denunciam, o que nós precisamos fazer é fazer 100% denunciar. É isso que tem que mudar. Não é endurecer lei, não é encarceramento geral. Eu andei olhando as políticas da Secretaria da Mulher e da Secretaria da Juventude. Elas trabalham muito no tratamento da vítima. A gente tem que trabalhar na prevenção, gente. Não adianta a gente falar de leis duras, falar de outra medida, se simplesmente é um problema invisível, porque a mulher, ela prende dentro de si, às vezes não conta nem para o marido, com medo de ser estigmatizada em casa. Então, é trazer à tona esse problema para dizer claramente, a mulher é sempre vítima. Nós estamos sugerindo para a presidenta e para vocês aqui que podem fazer algo a respeito, uma abordagem em 5 frentes. Primeira frente, educação. Os professores têm que estar preparados para discutir com os alunos o estupro. Estupro não é tabu. Criança é capaz de entender estupro. Criança precisa ser capaz de entender estupro, porque ela é estuprada. Segunda frente, SUS. Alguns países... foi Nova Jersey, nos Estados Unidos, ou México, se não me engano, um dos dois.
adotou a ideia de que médicos falassem com as mães no pré-natal sobre estupro de crianças. Então, o médico que está fazendo o pré-natal fala, agora você vai ser mãe, se o pai estiver junto, melhor ainda, porque a responsabilidade não é só da mulher. Você vai ser mãe, estupro acontece dentro de casa, você vai perceber, os cuidados que você tem que ter são XYZ e você vai perceber de XY maneiras. Não é para fazer uma cultura do pânico, como acontece nos Estados Unidos. Você não pode fazer assim na cabeça da criança porque você é pedófilo. Não. Não é isso. A cultura brasileira é uma cultura do toque, de abraçar, de brincar. Mas um pouco de instrução é necessário, sempre com a medida. Polícia. Isso eu nem vou bater muito nessa tecla. A polícia tem que ser preparada para não culpabilizar a vítima. Ela tem que receber também treinamento. Quarta frente, publicidade. O brasileiro precisa ouvir na novela da Globo, no Jornal Nacional, na Folha de São Paulo, o que é estupro. A brasileira precisa saber como denunciar o estupro. Ela precisa saber que ela não está sozinha. E o último, eu acho que nisso eu vou fazer uma voz só com o nosso colega do IPEA, pesquisa. Eu estou falando para vocês que 85% dos estupros do DF acontecem dentro de casa, porque é o único dado que tem, eu não sei dos outros estados. A jornalista, minha colega de profissão, Nana, falou muito das vulnerabilidades do nosso sistema estatístico nacional. Agora, eu também gostaria de ressaltar as grandes melhoras que ele teve. A colega do MJ falou do Cinesp, quer dizer, o Cinesp, ele reúne dados agregados sobre estupro hoje, nos permitindo ter uma ideia um pouco melhor do universo de estupro. O Cinesp mapeia bem mais estupros do que os dados da saúde, né? Eu acho que para 2011 ele mapeou, salvo engano, mais ou menos 44 mil. Ao mesmo tempo, os dados da saúde nos permitem desagregações nesse momento melhores, que nos permitem saber um pouco mais sobre a situação da violação. Nós também temos, no âmbito da SDH, uma base de dados que está cada vez em maior consolidação, que é a base de dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, especificamente do Disque 100, que tem literalmente centenas de milhares de registros de violações de direitos humanos de diferentes tipos. Queria lembrar que a violência contra as mulheres ela é abordada de diversas formas e dois marcos importantes para ela, que para nós da SPM é super importante, que vale a pena reafirmar, foi em 2006 a Lei Maria da Penha, que traz também para a sociedade a discussão da violência doméstica para fora do espaço doméstico, como também o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que cria uma estratégia de gestão capaz de articular os diferentes entes da federação e, na sua autonomia, construir políticas públicas capazes de responder ao enfrentamento à violência contra as mulheres. Temos trabalhado na perspectiva da qualificação da coleta de vestígios da violência sexual. Porque, por vezes, a vítima não chega pela segurança pública. Na verdade, a vítima de violência sexual ela tem N portas de entrada no Brasil. Ela pode chegar pela assistência, ela pode chegar pela segurança, ela pode chegar pela saúde. E esse é um desafio, ela pode chegar pelo Centro de Referência da Mulher, e esse é um desafio imenso que a gente precisa trabalhar na estruturação da rede como um todo e para que essa rede funcione efetivamente como uma rede. Quando a mulher chega pela saúde, independente se ela vá ou não na sequência ir ao IML, mas que o médico do SUS ele esteja capacitado para realizar a coleta do vestígio de uma forma mais qualificada que depois vá servir para a perícia, para que a perícia possa produzir a prova. Enquanto o crime de estupro for um crime que praticamente não enseja nenhuma punição, dificilmente a gente vai conseguir trabalhar a desconstrução também dessa cultura da violência. A Nana Queiroz, idealizadora de uma campanha Não Mereço Ser Estuprada, tomou a iniciativa de divulgar essa campanha via internet. E, a partir daí, recebeu muitas, dezenas, eu diria até centenas, de ameaças via internet. O que é muito grave, que mostra que, dentre esses 26%, existe um percentual que eu também creio que deva ser medido, de pessoas que incitam a violência, não é? Muitas vezes a gente fala em punir aquele que pratica o crime e aquele que incita o crime. Não sei se são fakes, se são pessoas verdadeiras ou não, mas a tecnologia permite, sim, ao Poder Judiciário, permite ao Ministério Público, ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, fazer essa investigação. Eu acho que faltam leis que
que protejam a mulher de crimes virtuais, né? A quantidade de mulheres expostas na sua intimidade como vingança no WhatsApp, no Facebook, em sites, hoje em dia, por fim de relacionamentos, é uma violência crescente contra a mulher. Nós já conhecemos 3 casos de meninas que se suicidaram porque tiveram vídeos de sexo publicados. Né? E isso também é grave, tem que ser tomado a sério. Essa questão é uma questão social grave. A sociedade brasileira é extremamente violenta com suas mulheres, com suas meninas. Nós precisamos transformar isso numa pauta primeira da luta social em nosso país, porque da luta das mulheres já é há muito tempo. Dada a complexidade deste tema, nós estamos propondo a continuidade deste debate com novas audiências públicas, mas também com novos atores aqui, para que possam trazer reflexões, para que possamos aprofundar cada vez mais. E vamos também encaminhar para os ministérios as sugestões das 5 frentes indicadas aqui pela Nana, sobre a discussão na escola, no SUS, nas polícias, na publicidade e no fomento à pesquisa e métodos de coleta de vestígios de estupro. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar o site www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.